Shalom, shalom a todas as aleluiadas do meu Deus. A paz e a graça, que o Senhor dos Exércitos te cubra com sangue carmesim, que Ele também abra os teus ouvidos para o reino espiritual e você possa enxergar verdadeiramente o reino espiritual como Ele é. Ele é poderoso, Ele é vivo, Ele ouve, Ele responde e Ele gira, dependendo daquilo que você plantar, que você falar e que você mover aqui na terra. Hoje vamos dar um título a este pão diário, Sexta-feira Forte do Conhecimento Espiritual. Nós começamos nesta segunda-feira pela madrugada, fazendo clamor, propósito de oração, menção da palavra, buscando respaldo bíblico para poder orar pelas mães que têm filhos na dependência do alcoolismo, das drogas e da prostituição. E 89,5%, minhas irmãs, é influência demoníaca. E eu provo isso na Bíblia. Se você não quiser ouvir, você rola para cima, deleta, mas eu estou falando do mundo espiritual, do que Jesus nos alertou e do que está na Bíblia, para a glória de Deus. No livro de Marcos relata sobre ele, no livro de Mateus, no livro de Lucas, no Velho Testamento relata sobre eles 10 vezes e no Novo Testamento 20 vezes, sobre a influência dos espíritos caídos, que só Jesus, só o sangue do Cordeiro e uma vida em santidade, e você crê para expelir e para expulsar essas trevas da vida dos jovens e das pessoas que são vitimados por essas influências do diabo, chamada álcool, cigarro, droga, prostituição e pornografia. E para isso, a Bíblia me dá respaldo e encontramos espiritualmente falando, viu? Encontramos os demônios que são adébitos dessas práticas. E são espíritos que estão na terra. Hoje é 17/1/2025, louvado seja Deus. Já estamos passando aí a metade do mês de janeiro e para a glória de Deus você está de pé, glorificando e santificando a sua vida perante o altar do Senhor. Marcos capítulo 3, verso 22 diz assim, tem por título, acusações contra Jesus. Quem é o acusador? Satanás. Quem é o perseguidor? Satanás com seus demônios. Então veja o que diz. E os escribas que tinham descido de Jerusalém, diziam, tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os, disse-lhe por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, então roubará a sua casa. Uma casa que ela está equipada, que ela está consagrada, que ela está honrada, que ela está santificada pela palavra, pelo poder, pela unção, pela verdade e pelo sangue de Jesus. O inimigo, ele não entra, ele tenta por todas as vias viáveis, mas ele não consegue. E uma casa dividida, o diabo entra.
ideias divididas, igrejas divididas, pastores e líderes em confusão, brigando. É claro que essa casa está dividida. Dentro de grupos, quando tem divisão, quem é de Paulo, quem é de Apolo, quem é de Tito, quem é de Maria, tem divisão e o diabo entra e arruína com a vida daqueles que estão ali. Mas aqui, enquanto o Senhor Jesus expulsava demônios, que para isso ele é o libertador de todos os tempos e hora e momento, os próprios fariseus se levantaram ali, usando a boca do próprio encardido, e disse: quem é ele para expulsar demônios se não for por Beelzebu? E onde é que o próprio Beelzebu expulsa Beelzebu, meus irmãos? Se ele é treva, e Jesus colocava todos para correr, e Jesus disse: como podes uma casa dividida operar milagre? Como pode a sua divisão de mente não crer que o reino espiritual, que na terra não existe o bem e não existe o mal, que é as trevas? Se a palavra de Deus diz que o amor encobre multidão de pecado e as trevas dissipa vidas, como é que eu não posso acreditar? Mas veja a influência de 4, eu só anotei 4, que são muitos, biblicamente o que eu achei, de 4 principados que operam hoje na terra, no Brasil principalmente, e na vida de muitos. Primeiro, que a Bíblia nos dá menção: Beelzebu, o príncipe das moscas. Ele opera na política. Você vê aí que 92% dos políticos eles têm pactos com as trevas. Ou seja, tira totalmente o poder de Deus, a glória do Senhor, e coloca as trevas. Beelzebu, príncipe das moscas, opera também na sujeira. Pessoas que têm uma mente suja, um coração sujo, duvidoso, você está sendo vítima de Beelzebu. Porque a palavra do Senhor Jesus diz o quê? Tudo crê e vê pelo ouvir. Se eu ouço a palavra de Deus, se eu dou crédito à palavra de Deus, o Espírito Santo entra e faz o quê? Uma limpeza com a morada. E se eu fico duvidosa em cima do muro, não sei se creio, não sei se é, não sei se não é, Beelzebu, ele está ganhando terreno na sua vida. Ele é príncipe das moscas, da sujeira e da política. Missionária Alessandra, mas tem políticos cristãos? Tem, mas são pouquinhos. São pouquinhos. Louvado seja Deus pela vida desses valentes. E Beelzebu também, ele opera na feitiçaria, no encanto. E hoje a gente tem que assimilar os espíritos, irmãos, porque o negócio está só pela graça do Deus vivo. E se você não buscar discernimento de Deus, você é enganado. Não adianta pregar bonito, louvar bonito, sorrir bonito. Eu não gosto de mexer com o reino espiritual. Eu só gosto de ouvir a palavra. Que venha uma palavra de conformidade, que venha uma palavra de amor. Jesus não diz isso. Jesus diz que confronta o diabo com a verdade, manda ele embora e repreende pelo poder do sangue de Jesus. Leia os 4 evangélicos sinóticos que você vai ver a trajetória de Jesus, que foi de batalha, foi de vitória, foi de cura, foi de milagre e foi de libertação para a glória de Deus. E veja um dos outros demônios que a Bíblia também nos dá menção em Crônica, é Astarote. Astarote era um demônio que opera, sabe aonde? Na destruição de casamentos. Ele coloca dúvida entre marido e mulher, ele coloca sexo desordenado, ele coloca vícios para que o marido e mulher atraia para os seus casamentos, e ele também atua na prostituição ou promiscuidade. Quando a gente tem um legado, que você vai orar numa pessoa que o Espírito Santo já nos dá menção, você já vai direto no cabeça. E também aqui tem um outro chamado Asmodeu. É um dos demônios que atua também na pornografia, na mentira e na avareza. Asmodeu. Quando você vê uma pessoa crente, lavada e remida, muito avarento, muito segurado,
ali ao dinheiro, além de Mamon, ele está com um espírito de Asmodeu. E você ora para Deus repreender em nome de Jesus e prega a verdade para ele. Né? Asmodeu, ele é muito dado à vaidade. A vaidade. Ele gosta muito de holofote. Ele gosta muito de coisas caras. Ele gosta muito de aparecer, porque ele é do luxo. Aleluia. Mas Jesus já expulsou todos eles e venceu. Quer dizer que nós não podemos comprar coisas caras e se arrumar? Podemos. Nós somos filha de rei. Você pode usar do bom e do melhor. Mas quando isso passa do normal, aí você tem que ter cuidado, em nome de Jesus, e fazer ali uma menção, se pode, se não pode, o que quer e o que não quer, porque Deus disse que nós comeria do melhor dessa terra. O comer está seguido aí do vestir, do morar, do viver, do comprar, para a glória de Deus. E também tem um outro demônio que opera, inclusive dentro das igrejas, em religiões, que o nome dele é Leviatã. O Leviatã, ele é ganancioso. O Leviatã, ele opera muitas das vezes na mente de um líder, dominador, possesso, orgulhoso, poderoso. Ele gosta sempre de estar por cima. Ele quer aparecer sempre. Então é um demônio que opera na água. Ele gosta muito de água, que Jesus já venceu também, mas ele ganha lugares aqui na terra em vida de pessoas que dão a ele o seu devido lugar. Para que esses malditos não operem nas nossas vidas, nem dentro de igreja, nem na casa do crente, a gente tem que se cobrir com a palavra. Tem que ter a chave por onde está entrando. Crentes que assistem novela, irmãos, pode ter certeza que Asmodeu faz parte da sala dele. Crentes que vê filmes, porque tudo isso são artes cênicas, é mentira. Asmodeu está entrando de forma sutilmente dentro de casa. Crente que não gosta de ofertar nem de dizimar, pode ter certeza, Leviatã está fechando a sua mão e você vai gastar com remédio lá na frente ou com algo supérfluo que não agrada a Deus. Crente que muitas das vezes ainda diz: olha, irmã, eu me iro porque a velha criatura ainda não foi sepultada. Você que se ira por qualquer coisa, você que deixa muitas das vezes de orar para estar fofocando da vida dos outros, Asmodeu está cuidando da sua língua, viu? Ai, meu Deus, só basta o café derramar no fogão, eu já vou desligando o fogo, eu já vou com meio mundo de nome na boca. Asmodeu está dominando a sua boca. Seja crente, a gente se ira. A Bíblia diz que a gente se ira, só não podemos permanecer na ira. Olhamos para dentro de nós, pedimos perdão a Deus e voltamos a buscar a essência do Espírito Santo para não envergonhar o mesmo, em nome de Jesus. Então, olha dentro da sua casa se tem pessoas com influências desses 4 principados. E para terminar, tem um principado chamado Pombogirô, que ele atua em homem, atua em mulher e até em animais. Ele gira, que são as potestades de cada cidade, agindo na religiosidade, agindo nas finanças. Aqui no estado do Ceará, onde eu resido, quem está operando aqui é Sissão, mas o Senhor dos Exércitos já quebrou a influência dessa malignidade. A gente não vê mais as igrejas orando pelas cidades para que Deus quebre as influências malignas dos principados e potestades, que são os santos que ali são chamados padroeiros. Não são padroeiro coisa nenhuma, são chamados potestade, são chamados principados do inferno, criado pela mão dos religiosos, dos homens, para prender as bênçãos de Deus. Em cada cidade tem um principado. O Brasil, desde que foi descoberto que há espírito de roubo, pegando o nosso ouro, explorando e levando para fora do nosso continente, que Jesus repreenda. O que é nosso tem que ficar aqui, irmãos.
O diabo sempre colocou isso, mas nós vamos, em nome de Jesus, expandir, vamos expandir o evangelho. Vamos expandir, em nome de Jesus, a palavra de Deus. Mas desde que o Brasil foi descoberto, que vieram os portugueses, nada contra eles, que Deus abençoe essa nação, e começaram a explorar o que era nosso, levando para fora, inclusive as pessoas, inclusive o ouro, a prata, a madeira. E por que é que muitas das vezes nós deixamos de abençoar a nossa terra, de abençoar o nosso povo e vamos abençoar outra nação? Ainda o espírito de roubo colocando para fora do nosso país, para a glória de Deus. É errado? Não, não é errado. Mas primeiro abençoa a casa, abençoa o teu país, abençoa a tua terra, abençoa o teu continente. Para a glória de Deus, pessoas de fora podem abençoar o nosso Brasil, pode e deve, em nome de Jesus. Porque o Senhor dos Exércitos, Ele é o nosso Deus. Ele fez todas as coisas. Mas analisa, para você ver se muitas das vezes eu analisando aqui, e o que tem de pessoas que sai daqui do nosso país, chega lá fora, mata o Brasil, acaba com a sua nação, acaba com a sua terra. Gente, abençoa. Já basta a essidão, né, que está acabando aí, devastando com a religiosidade. Pessoas fazem aí caminhada para ir para lá, aluga ônibus. Antes de ontem eu estava falando com um ex-presidiário que, graças a Deus, hoje ele é um discípulo de Cristo pela dor, mas ele se rendeu aos pés de Jesus e está fazendo uma obra linda. Ele é missionária dentro do sistema prisional onde eu estive 6 anos. Eles têm temor pela palavra de Deus. Eles veem a Bíblia lá, eles limpam a Bíblia, eles cheiram a Bíblia, eles se ajoelham perante a Bíblia fechada. E tinha um rapaz que veio da África, que foi extraído, foi pego roubando no Brasil e caiu dentro da cela dele. E ele esculhambou com os brasileiros. E ele me falou assim, olhando para a cara dele. Eu disse, cara, por que você está falando do meu país? Ele disse, porque os brasileiros aqui, você vê as mulheres andando assim, andando assado. Eles ainda pagam para apanhar, para fazer filme. E eles verdadeiramente, eles não buscam Deus, eles não sabem valorizar aqueles que Deus levanta para levar a palavra, para orar, para consagrar a vida deles, para enfrentar o reino do inferno. Que lá ele fazia feitiçarias, que os demônios saíam voando. E a pessoa que estava falando comigo, né, pela misericórdia de Deus, que a gente fez um mapeamento maravilhoso com ele. E ele disse, eu não vou mentir para a senhora, que Deus está entre mim e você. Fiz vários trabalhos lá dentro com ele por dinheiro. E perdi uma função na perna, perdi o meu casamento. E foi necessário eu morrer para o mundo verdadeiramente, devolver tudo o que eu devia para que Deus me desse tudo de volta. Então, irmãos, vamos orar pelas nossas nações, sim. Vamos abençoar, sim, mas o seu polo, a sua terra é o Brasil. Ore pela nossa cidade, ore por a sua cidade. Qual é o principado que está aí influindo? Durante essas 3 semanas, a gente está orando pela chuva, porque Deus é o Deus que fez todas as coisas. O diabo não tem poder para prender. Baal não tem poder para agir nas nações quando nós estamos orando verdadeiramente. Toda cidade ela tem um principado. Se as igrejas fizerem verdadeiramente o seu trabalho de oração, de cura, de libertação e de verdade, Deus opera. Eu sou testemunha viva que Deus opera. Deus opera verdadeiramente. Todas as igrejas, nós estamos numa comunhão para a glória de Deus, já entra para 3 semanas, ativando o poder dos altares, porque tem altares que estão pregando a palavra, mas está morto. Tem altares que estão pregando a palavra, mas está rachado. Tem altares que estão pregando a palavra, mas está dividido. Então Deus não opera nesses altares. Os deuses podem operar, mas Deus não. Então altar primeiramente sou eu, altar é você, verdadeiramente. Começamos a orar, os pastores deram as mãos, os obreiros deram as mãos, e para a honra e glória de Jesus, já faz 8 dias que todos os dias o Senhor manda uma chuvinha aqui para esse estado.
Mas para isso a gente tem que confrontar os principados e potestades. Ele opera em rua, ele opera nas finanças, ele opera nas cidades, ele opera na política e ele opera em família. Então, quando você vê uma pessoa desordenadamente, bebendo loucamente, se prostituindo loucamente, chamando palavrões loucamente, chorando loucamente, examina se por trás não tem uma influência maligna em nome de Jesus. Glória a Deus. Se eu for falar desse assunto, eu levo o dia todo, porque é muito extenso. Mas eu quero, em nome de Jesus, abençoar nossas vidas. Abençoar a sua vida para a glória de Deus. Que papai te cubra com sangue carmesim. Você que está indo agora trabalhar, o seu carro, liga louvor. Pede misericórdia a Deus, que Ele te dará livramento. Os aniversariantes do dia, que Deus abençoe. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque é que a Bíblia diz que o meu povo sofre por falta de entendimento, porque só busco o artificial. Não sou a super mulher, não sei de nada, mas o que Deus me passa, eu passo para aqueles que necessitam ouvir em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.